Olá, sou o professor João Nunes da Silva, estou com vocês nessa disciplina de Ciência Política, é uma satisfação estar com vocês, e nós vamos trabalhar nesse momento um resumo das 3 primeiras aulas. Nós vamos falar sobre o objeto da ciência política, o que é política, o objeto da ciência política. Depois a gente vai falar das formas de Estado, vamos falar da história das ideias políticas, de como é que se começou essa história, e em seguida nós falaremos dos sistemas políticos, ok? Então, começando pela política. Muitas vezes se fala em política e se critica muito política, pensa logo num deputado corrupto, coisa desse tipo. Mas o que é política? Segundo Aristóteles, todo cidadão, todo ser humano é um animal político. A partir do momento que se defende determinados interesses, se defende alguma coisa na vida, então se está pensando em política. Então, enquanto a gente vive, a gente faz política. Política não é coisa só de rico e não é coisa só para um grupo social. É bom a gente saber isso, porque quando se fala num trabalhador que está lutando por seus direitos, geralmente um empresário, por exemplo, conservador, ele vai dizer: fulano está fazendo política, eu não gosto disso. Bom, então quer dizer que só quem pode fazer política é o empresário, é o rico. Isso aí foi construído historicamente de maneira para que a maioria aceitasse isso, mas política não é isso. Política está relacionada a tudo que é poder. Ok? Tudo que é poder, nós estamos falando de política. A política trata das relações de poder. Então, se a gente fala em política, a gente está falando em poder. Mas, claro que também falando sobre política, nós estamos falando de instituições. Nós estamos falando de alguma coisa voltada para a coletividade. Política tem a ver com a perspectiva coletiva. A palavra política, ela vem exatamente de polis, que significa cidade em grego. A necessidade de organização da cidade grega gera o que nós chamamos de política. E aí nós podemos dizer que a ciência política, ela tem como objeto de estudo a questão do poder. E se nós estamos falando de poder numa perspectiva política, estamos falando também, por exemplo, de Estado, de instituições políticas. É isso que nós vamos ver nesta aula. Bom, a política afeta quem? A política afeta todas as pessoas, inclusive as organizações sociais. Por exemplo, a política afeta diretamente a dinâmica das organizações, sendo fundamental ao administrador conhecer esse universo para o bom exercício de suas funções. Então, se a política afeta todas as pessoas, toda a sociedade, faz parte da sociedade, ela também afeta as organizações empresariais, as instituições. Daí a necessidade de saber o que é política e que a gente não tem uma visão radical sobre política. É preciso saber que política faz parte da vida de toda a sociedade. Então, qualquer profissional, por exemplo, um administrador público, ele trabalha numa perspectiva política, ele age a partir daquilo que ele acredita. Então, ele vai defender os seus interesses, o interesse da instituição, certo? Então, ele está fazendo política. Bom, falando da ciência política, que ela trata do poder, nós vamos agora saber exatamente que a política, ela faz parte, se ela faz parte da nossa vida social, nós podemos também pensar também de um tipo específico de política que é o poder voltado para o Estado. Nós podemos pensar que a política, ela tem a ver com pelo menos 3 formas de poder. Vários teóricos falam sobre isso. 3 formas de poder. Vamos então saber sobre essas 3 formas de poder aí. Olha, nessa aula de História das Ideias Políticas pode passar mais adiante. Os sistemas políticos são no terceiro momento e pode exatamente. A origem da ideia da política está relacionada à organização da vida em coletividade e às maneiras de se organizar essa vida. Então, olha aí a ideia de coletividade para a política. Nós podemos pensar o seguinte: olha, por que é importante estudar sobre política? Política é tão importante que ela envolve tantas coisas
envolve decisões que afetam a nossa vida, a vida de todos, que é preciso saber como é que funciona, quais os processos políticos, como se dão as relações políticas, suas consequências. Para isso surgiu a ciência política, que é a ciência do poder. As três formas de poder que nós podemos pensar é poder econômico, poder ideológico e o poder físico, que isso faz parte da nossa vida. Um teórico chamado Norberto Bobbio, ele chama a atenção sobre isso. E quando nós falamos em política, nós falamos principalmente da coletividade, falamos do Estado, que foi uma instituição social criada ao longo do tempo, e o Estado representa o quê? A instituição máxima da sociedade. Ela tem sua origem principalmente a partir do desenvolvimento e da ascensão da burguesia, e nós temos exatamente a partir do século XVII, com as ideias, século XVII e XVIII, com as ideias iluministas, com os contratualistas, que é aqueles que acreditam que o Estado é fruto do contrato social, o surgimento do Estado e da perspectiva de Estado. Nós temos, pelo menos, três teóricos que pensam o Estado a partir da perspectiva contratualista, que nós temos o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Esses três teóricos, eles contribuíram no estudo das ciências, da política, para formar o que nós chamamos de ciência política. Bom, a política ela tem a ver, inclusive, com os sistemas políticos. O que são sistemas políticos? Uma das características de todos os sistemas políticos conhecidos e estudados é que os recursos políticos são distribuídos desigualmente. O que é que são recursos políticos? O recurso político é o meio pelo qual uma pessoa consegue influenciar o comportamento de outras. Nós temos recurso político, por conseguinte, compreende dinheiro, informação, alimentação, ameaça de forças e outras coisas. Então observe que o Estado, ele é exatamente uma instituição máxima que também lida com essa questão aí dos recursos políticos. Por isso que a maneira como se concebe o Estado, por exemplo, se você tem uma perspectiva liberal, você vai pensar no Estado voltado para a iniciativa privada, voltado para o indivíduo e a propriedade privada. Se você tem um Estado que tem uma perspectiva socialista, ele vai se voltar mais para a igualdade. Isso, dentro do que a gente está falando aí, nós podemos falar exatamente dos recursos políticos, a maneira como as coisas são colocadas para a sociedade, na relação do Estado com a sociedade. Vamos agora pegar os objetivos conflituosos nos sistemas políticos. O Rodolfo pode avançando nos recursos políticos e a influência política, né? Olha só, isso, só mais o próximo. Bom, conflitos, os objetivos conflituosos nos sistemas políticos. O que é que nós temos aí? Nós temos que os conflitos e consensos são dois aspectos importantes de qualquer sistema político. Observe aí a palavra conflito e a palavra consenso. A sociedade ela é formada por interesses. Interesses têm a ver com o quê? Com política, com relações de poder. Então é claro que quem pertence a um grupo social, por exemplo, rico, ele vai querer exatamente que a política aconteça em prol dos seus interesses. Quando você tem o pobre, você tem a perspectiva da maioria, e aí se tem a necessidade da igualdade social. Por que os conflitos? Porque aqueles que defendem uma perspectiva política, por exemplo, o Estado, se alguém defende um Estado mínimo, vai defender um Estado que prioriza a iniciativa privada. Se você vai ter um Estado voltado para a maioria, você vai ter um Estado social ou um Estado socialista. Bom, vamos para a classificação dos sistemas políticos. Aqui, o Rodolfo vai colocar para a gente a classificação dos sistemas políticos. Segundo eles, nós temos três tipos fundamentais de sistema político. São monarquia, democracia liberal e autoritarismo. Olha só, monarquia,
democracia liberal e autoritarismo. Vamos entender uma coisa. Até o século XVIII, nós tínhamos uma formação de sociedade cujo sistema político ele era monárquico. A partir da Revolução Francesa, nós vamos ter o fim do Estado, do sistema monárquico, e vamos ter exatamente a chamada República. É aí que se instala um novo modelo de Estado, um Estado moderno, partindo do princípio da iniciativa privada, da liberdade e do indivíduo. Então, por isso que na classificação dos sistemas políticos é importante a gente entender como é que isso acontece. No Estado, nós podemos falar a relação do Estado com a sociedade sobre, por exemplo, democracia e autoritarismo. Tem Estados que se apresentam de maneira autoritária. É o caso, por exemplo, as ditaduras militares, como aconteceu no Brasil a partir de 1964 e também em toda a América Latina. Nós tínhamos um Estado autoritário. A partir de 85, com o fim do Estado autoritário, nós vamos ter a democracia, certo? Então vamos ver agora sobre a história das ideias políticas. Vamos saber um pouquinho, né, nesse segundo ponto. O Rodolfo coloca para a gente aí, tema 2 aí, que é a história das ideias políticas. Veja lá, a história das ideias e das instituições políticas. Bom, nesse ponto aí, nós vamos falar principalmente como é que começou essa história de Estado, certo? Então, os pontos que nós vamos trabalhar aí é a teoria da política moderna, que começa com a ascensão da burguesia a partir, começa com os contratualistas a partir do século XVII e depois se consolida com a ascensão da burguesia. Nós temos os contratualistas, os conceitos fundamentais dos contratualistas, que são Estado de natureza, direitos naturais e contrato social. Por que essa palavra contratualista? Essa ideia vem do pensamento seguinte: autores como Thomas Hobbes, Jean-Jacques Rousseau, John Locke, eles pensaram no Estado da seguinte forma: o Estado é uma instituição que surge com a necessidade do ser humano para se organizar a partir de um contrato social. Daí a ideia de contrato social. Nós temos o seguinte: os três primeiros, volta só um pouquinho lá, Rodolfo, beleza. Qual a defesa dos teóricos contratualistas? Eles consideravam que, por exemplo, o ser humano, ele no estado de natureza, no caso do Thomas Hobbes, ele vai pensar que no estado de natureza o homem, o ser humano é selvagem. E por isso que ele precisa de uma instituição máxima para controlar a sociedade e controlar os instintos humanos. Daí a ideia do Estado absoluto. Thomas Hobbes é o teórico do Estado absoluto. Que isso foi a primeira forma de Estado moderno, Estado absoluto. Depois, um pensador chamado John Locke, ele vai pensar o Estado de que forma? O Estado de natureza. No Estado de natureza, o homem ele é livre. Mas ele tem exatamente a possibilidade de se desenvolver, de crescer, inclusive de adquirir propriedade privada. E a propriedade privada passa a ser um direito natural. Essa concepção do John Locke é o que dá base para o que nós chamamos de liberalismo. A ideia de um Estado que não interfira na economia, que deixe o livre mercado atuar. É o Estado em defesa da propriedade privada e do indivíduo. Pode passar o próximo, Rodolfo. Nós vamos, continuando essa ideia aí, nós temos o seguinte: o liberalismo e o Estado moderno. A defesa do liberalismo, os liberais eles criticavam bastante o posicionamento da monarquia absolutista e achavam que o Estado interferia muito na sociedade, principalmente na economia. Para os liberais é importante a liberdade econômica, a liberdade política e social. Então, quando o liberalismo ele chega ao poder a partir da Revolução Francesa, em 1789, se estabelece o chamado Estado moderno, liberal, voltado para as assembleias, voltado para a república,
para as leis a ideia das legislações, daí também a ideia de Estado de Direito. Só que o seguinte, a partir do momento que se estabelece o liberalismo, nós temos o crescimento excessivo da burguesia, que é a classe que comanda a sociedade, dono dos meios de produção, das fábricas e das máquinas, e aí nós temos um índice de pobreza muito grande. Esse índice de pobreza que aqui aparece, que se demonstra claramente na sociedade, denuncia exatamente a contradição do sistema liberal, do modelo liberal de sociedade. E aí por isso que a partir do desenvolvimento do liberalismo, com o crescimento da burguesia e ao mesmo tempo o aumento da pobreza, vence o questionamento, a contestação. Então, um teórico chamado Karl Marx, no século XIX, ele vai estabelecer a crítica ao Estado liberal, ele critica o Estado como uma instituição a serviço da classe burguesa e que não está preocupado com a maioria da sociedade. Daí ele propõe, inclusive, a ideia de socialismo. As ideias de socialismo, na verdade, elas surgem a partir do momento que os trabalhadores percebem o problema gerado na sociedade com a concentração de riqueza, o alto índice de pobreza. Então os trabalhadores começam a lutar por melhores condições de vida. Intelectuais como Karl Marx vão dar sustentação teórica à ideia de socialismo, de uma sociedade mais justa e igualitária. Então a crítica do Estado liberal vem principalmente com o Karl Marx. Então, pode adiantar um pouquinho, a ideia do liberalismo vai ser criticada por Karl Marx. Volte só um pouquinho, Rodolfo. Bom, então o Karl Marx critica o Estado liberal e mostra que o capitalismo cresce na perspectiva liberal, então concentra riqueza e gera uma grande quantidade de pobres. Então a situação fica bastante conflitante. Então por isso que vence a necessidade de mudança, a ideia de socialismo. Nós temos um próximo ponto aí que chama-se keynesianismo. O que é o keynesianismo? Para entender o que é keynesianismo, nós temos que saber que essa palavra vem de um teórico chamado John Maynard Keynes, que foi um pensador que vivenciou o período da crise econômica, da crise das bolsas de valores, da Segunda Guerra Mundial. E o que é que acontece? Vence a necessidade de se ter um Estado regulamentador, um Estado que não seja tão liberal assim. Precisa interferir, porque os fatos têm demonstrado exatamente as contradições do liberalismo, principalmente com o alto índice de pobreza. Então a necessidade da intervenção na economia. E aí nós temos, a partir do final da Segunda Guerra Mundial, nós temos o estado de bem-estar social, que vai ter uma preocupação com o social, com programas sociais, com as questões sociais. E aí nós temos uma melhoria para a classe trabalhadora e inclusive no que diz respeito à legislação trabalhista. Só que com as crises econômicas e políticas vence a necessidade, os liberais vão exigir a volta ao liberalismo de fato. Daí a ideia de privatização, a ideia da iniciativa privada, a ideia de enxugar o Estado, a ideia de Estado mínimo. E o que acontece? A partir dos anos 70, nós vamos ter no mundo a volta ao liberalismo. O neoliberalismo, na verdade, significa a volta ao liberalismo de maneira radical, propondo o fim, a diminuição máxima do Estado, e com isso nós vamos ter como consequência direta a pobreza, o desemprego, que vai gerar a pobreza e graves problemas sociais. O neoliberalismo propõe a privatização das estatais e a concentração, a consequência disso vai ser a concentração de riquezas e um alto índice de pobreza. Bom, com o mundo que nós vivemos hoje, nós podemos relacionar. Vivemos num estado, numa sociedade neoliberal, onde a globalização ela é controlada ou dirigida a partir dessa perspectiva neoliberal, e com isso nós temos sérios problemas
na sociedade no que diz respeito às necessidades sociais. Então, veja só, a globalização e o neoliberalismo. O que é globalização? É a aproximação dos mundos, principalmente a partir da economia. Como essa globalização é direcionada, é capitaneada pelas grandes empresas, então nós temos exatamente um modelo neoliberal controlando a sociedade. O próximo slide, passa para a gente ali, que o próximo nós vamos falar sobre os sistemas políticos, para a gente finalizar, os sistemas políticos e as políticas empresariais. Os sistemas políticos, eles incidem nas políticas empresariais e, por sua vez, na sociedade. Como a forma como os sistemas políticos são organizados afeta a vida das organizações e as políticas empresariais. Então, a maneira, por exemplo, se a sociedade é marcada por um modelo econômico neoliberal, um Estado neoliberal, isso significa que as políticas empresariais, elas tendem a um julgamento e julgamento dos serviços essenciais, dos serviços públicos, a diminuição do Estado, e nós vamos ter um modelo gerencialista, que isso vai ser bom para quem está no topo da pirâmide e não vai ser tão bom para a maioria da sociedade. O próximo. Vários estudos têm apontado que a organização típica do Estado liberal tem impactos diferenciados sobre países, regiões, indústrias e setores da economia. Um exemplo típico disso são as políticas de abertura comercial. O próximo slide ele vai mostrar, por exemplo, foi a política adotada pelo Brasil no período em que foi administrado pelo presidente Collor e depois com o Fernando Henrique Cardoso, que vai englobar essa ideia de neoliberalismo. Qual é o impacto dessas políticas? De um lado, elas podem ter um impacto positivo de favorecer a modernização e determinar o setor da indústria de serviços, como afirmam os seus defensores. Olha só, de um lado, podem ter um impacto positivo de favorecer a modernização e determinar o setor da indústria de serviços, como afirmam os defensores. Só que, por outro lado, nós podemos ter também o enxugamento da máquina do Estado, dos serviços essenciais, e aí nós vamos ter problemas na sociedade, principalmente com a pobreza e a desigualdade social. Bom, existe uma preocupação com o que se chama de risco país quando se trata de sistema político. O sistema político voltado para o liberalismo, ele tem uma preocupação máxima com o equilíbrio da sociedade, o equilíbrio econômico com o mercado. Ele prioriza o mercado, ele prioriza a iniciativa privada. É claro que um país sem investimento, ele vai ter sérios problemas. Mas a grande questão é como se ter investimentos ao mesmo tempo que possa garantir o equilíbrio social, a igualdade e a justiça social. Bom, o risco país é um termo bastante utilizado quando se fala dessa relação entre sistema político, o modo como se lida com a economia e com a sociedade. O que é o risco país? É um indicador que tenta determinar o grau de instabilidade econômica de cada país. Então, o investidor, ele quando percebe que tem problemas, que pode-se ter crises econômicas, quando ele percebe que ele pode perder dinheiro, então ele retira o investimento. E é claro que sem investimento você vai ter desemprego, pobreza, vários problemas sociais. Certo? O próximo slide aí, ó, quem é que calcula o índice aí do risco país? Ele é calculado por agências de classificação de risco e bancos de investimento, principalmente levando em consideração o modelo americano. Bom, com isso o que é que a gente diz? Olha, os sistemas políticos, eles afetam diretamente as organizações empresariais e a sociedade. O modelo liberal, que hoje se tornou neoliberal, quer dizer, a volta ao liberalismo, com a perspectiva de privatização e com a diminuição do Estado. Claro, privatização significa diminuir as empresas públicas e a iniciativa privada ficar responsável pelos serviços essenciais da sociedade, só que na prática significa que quem tem dinheiro é quem vai ter condições de, por exemplo, ter melhor saúde, melhor educação. Então, por isso que quem perde é a maioria da sociedade. Portanto, nós estamos chegando ao final da nossa aula. Nós falamos sobre o que é política,
o objeto da ciência política, que trata das relações de poder, principalmente o Estado e sua relação com a sociedade. Nós falamos das ideias, da história das ideias políticas, mostramos principalmente como é que o Estado moderno ele se estabeleceu a partir do século XVIII com o liberalismo. E, por fim, nós falamos dos sistemas políticos e as políticas empresariais. Portanto, espero que vocês possam aproveitar bem, retomem o assunto, leiam novamente a apostila e procurem estudar mais, e inclusive pesquisar na internet, pesquisar em livros para um maior aprofundamento. Obrigado.